Vamos falar sobre esquistossomose, a cistose, barriga d'água, mal do caramujo ou esquistossomose mansoni é uma doença provocada pelo esquistosoma mansoni. Esse aumento tem larga distribuição geográfica no Brasil, além de vários outros países na América Latina, na África e na Ásia, cuja presença geralmente é o reflexo do baixo nível social e sanitário da população ali presente. A esquistossomose é uma doença milenar, presente desde o desenvolvimento da agricultura irrigável pelos egípcios e um dos maiores problemas de saúde pública nas regiões tropical e subtropical do mundo. Ocorre em 76 países da África, Ásia e América. No Brasil, o esquistossoma mansoni tem como hospedeiros intermediários caramujos do gênero Bionfalaria. Acredita-se que a doença tenha sido introduzida no Brasil no século XVI, através de escravos originários da África Ocidental e de Moçambique. Na parte oriental do continente africano, estes se estabeleceram inicialmente nas áreas de produção canavieira do Nordeste brasileiro, para onde drenava a maior parte da mão de obra escrava e onde existiam condições favoráveis para que se completasse o ciclo evolutivo do parasito. A esquistossomose ou esquistossomíase é uma doença grave, cuja profilaxia não é fácil, pois depende de saneamento básico eficiente, além da melhoria da qualidade de vida das comunidades atingidas. O esquistosoma mansoni apresenta várias formas e diferentes habitats dependendo da sua fase biológica. Assim, temos os vermes adultos que vivem acasalados dentro dos vasos componentes do sistema porta, isto é, veias mesentéricas que recolhem o sangue das vísceras e os levam para o fígado. Os casais adultos vivem principalmente nos vasos da veia mesentérica inferior, que drena o sangue do intestino grosso. O macho mede cerca de 1 cm de comprimento e apresenta um canal ginecóforo, onde permanece a fêmea para acasalamento. O corpo do macho é recoberto por tubérculos e protuberâncias que, junto às ventosas, impedem que sejam arrastados passivamente pelo sangue. A fêmea mede cerca de 1,5 cm de comprimento e seu corpo tem formato cilíndrico e delgado. Tanto o macho quanto a fêmea possuem ventosa oral e ventosa ventral. As outras formas encontradas são ovos nas fezes, presos na mucosa intestinal, no tecido hepático ou outros órgãos do paciente. Miracídio encontrado dentro dos ovos maduros ou nadando na água para penetrar em um novo hospedeiro intermediário. Caramujo do gênero Bionfalaria. Esporócito, forma vista dentro do caramujo que origina as cercárias, e cercária, forma produzida no caramujo e que nada na água até penetrar na pele de algum novo hospedeiro definitivo. Um humano parasitado, ele elimina ovos maduros da esquistossomose pelas fezes, e quando esses ovos entram em contato com a água, são liberados miracídios que nadam cerca de 6 horas até encontrar um caramujo Bionfalaria. No caramujo, os miracídios eles se transformam em esporócitos, que liberam as cercárias cerca de 30 a 40 dias depois. E cada miracídio pode produzir cerca de uns 300 mil cercárias, mas que são liberadas ao longo da vida do caramujo, que dura basicamente 1 ano. As cercárias elas saem do caramujo durante os horários mais quentes e ensolarados do dia, que são entre as 10 da manhã até as 2 horas da tarde, fazendo com que aumente o risco de infecções para os humanos. Elas, quando penetram na pele humana, perdem a cauda e se transformam em esquistossômolos. Eles migram pelo corpo até alcançarem as veias do sistema porta intrahepático, onde se reproduzem e migram pela veia mesentérica inferior. E cerca de 30 a 40 dias após a penetração é que se inicia a postura nos vasos da submucosa do intestino grosso. Conforme mostrado no ciclo biológico, a patogenia da esquistossomose pode apresentar as seguintes formas clínicas. A forma cutânea, que é representada pela penetração de cercárias com formação de uma dermatite cercariana, em que se nota erupção urticariforme, coceira e vermelhidão na pele. Esses sintomas eles aparecem cerca de 10 a 15 minutos após a penetração de cercárias e duram de 24 a 72 horas. Eles são mais intensos nas pessoas muito sensíveis ou nas reinfecções. Já na fase intestinal, ela é representada pela passagem dos ovos, cuja expulsão dura entre 5 a 7 dias, e também é marcada pela presença de granulomas, que são formados nas paredes do reto e do sigmoide. Causam dor, diarreia no início, que seria a fase aguda, e mais tarde causa até dificuldade de defecar. Na forma hepática, acontece a formação de granulomas no fígado, os quais eles provocam a fibrose hepática, cujo desdobramento é a dificuldade circulatória. Ou seja, o sangue ele não consegue passar pelo fígado para atingir a veia cava. E isso resulta na hipertensão portal e na esplenomegalia, que seria o aumento do baço. Esse quadro de hipertensão portal, ele geralmente aparece vários anos depois que o paciente se infectou, gerando a ascite, que é a barriga d'água, e varizes esofagianas.
É importante falar também que no baço eles não existem granulomas, certo? A esplenomegalia existente é decorrente da hipertensão portal. Existe também a forma nervosa, que é representada pela presença dos ovos na medula espinhal. Formam granulomas e lesões que podem, inclusive, deixar os pacientes com paraplegia temporária ou definitiva se não tratados da maneira correta. E, por último, existe a forma pulmonar, em que os ovos podem ficar retidos nos capilares dos pulmões, onde irão formar granulomas. Ocorre, então, a dificuldade na pequena circulação, aumentando o esforço cardíaco, que poderá causar insuficiência cardíaca ou pulmonar. Em regiões endêmicas, a população são frequentemente expostas a infecções e reinfecções. Diante disso, a carga parasitária se torna menor, indicando a presença de uma resistência chamada imunidade adquirida. Por outro lado, pessoas vindo de outras regiões não endêmicas, ao entrar em contato com o patógeno pela primeira vez, podem apresentar uma carga parasitária elevada, gerando uma grave doença. O diagnóstico pode ser imunológico ou parasitológico. O diagnóstico imunológico pode ser feito através da reação de ELISA, que é muito eficiente, ou pela interdemorreação, que é mais indicado para o diagnóstico coletivo ou epidemiológico, isto é, detecta o número de pessoas positivas numa região. O diagnóstico parasitológico é feito pelo exame de fezes no mínimo 40 dias depois da penetração das cercárias. Ovos podem ser visualizados no exame de sedimentação espontânea ou mesmo observados e quantificados por grama de fezes e carga parasitária pelo método Catu-Cats, considerado o exame padrão para o diagnóstico parasitológico da esquistossomose. A biópsia retal usualmente só é indicada nos casos de controle de tratamento ou quando há forte suspeita clínica e os exames de fezes apresentam-se negativos. Os exames sorológicos têm como limitações as reações cruzadas em co-infecções ou a positividade no soro de indivíduos curados, onde há persistência nos títulos de anticorpos. Os exames parasitológicos de fezes possuem baixa sensibilidade e podem apresentar resultados falsos negativos. Recentemente, estão sendo comercializados testes imunológicos simples e rápidos para a detectação de antígenos do parasito na urina, sendo capazes de demonstrar uma infecção ativa. Distribuição geográfica ocorre frequentemente nas regiões quentes e pobres do mundo, especialmente na África, nas Américas e na Ásia. No Brasil, as áreas endêmicas e focais abrangem 18 unidades federadas, incluindo Alagoas, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Espírito Santo, Minas Gerais e o Distrito Federal. O estado da Bahia é hoje, juntamente com Minas Gerais, os estados brasileiros com maior número de casos notificados anualmente. Fonte de infecção: os humanos infectados em alguns roedores podem infectar-se até eliminar ovos viáveis nas fezes. Forma de transmissão: cercárias na água e oriundas de caramujos. Veículo de transmissão através da água é considerado uma doença de transmissão hídrica. Via de penetração: via cutânea ou mucosa bucal. A esquistossomose é uma doença que depende diretamente de 4 fatores epidemiológicos: a presença de humanos positivos, hábito de defecar no solo ou em privadas cujo esgoto vai direto ao ambiente sem tratamento, presença de caramujos, ambientes aquáticos, hábito ou necessidade da população de frequentar esses córregos ou valas, quer para uso na lavoura, quer para o lazer, quer para lavar roupas. É importante salientar que os córregos ou valas são periodomésticos e as 3 espécies de caramujos envolvidas são presentes em quase todo o país. A profilaxia da esquistossomose envolve o tratamento dos doentes, da educação sanitária e cívica da população, no saneamento ambiental e também na construção dos esgotos e sanitários eficientes. Com o combate do caramujo, ele é sim recomendado, mas só em algumas situações especiais, como em focos de acampamentos, cisternas, sítios e outros. E é nessas áreas que o controle biológico usando patos, peixes ou até outros caramujos podem ter sim um efeito benéfico. Em resumo, a profilaxia da esquistossomose e outras doenças parasitárias depende da melhoria da qualidade de vida, tanto da comunidade, incluindo condições sanitárias, habitação, alimentação e educação básica, como ter acesso à água encanada, tratada e outros. Quanto ao tratamento, existem vários medicamentos eficientes que devem ser usados com critério e por médicos experientes, além também de ser aplicados o mais precocemente possível. O tratamento ele se faz pelo uso do praziquantel, que é contraindicado na gestação, durante a fase de amamentação, em pacientes com insuficiência hepática grave e insuficiência renal, em crianças menores de 2 anos, entre outros. A segunda droga de escolha é a oxaminiquina, porém algumas formas do parasita já são resistentes a essa droga.
Nas formas mais graves, se faz necessário acompanhamento médico para evitar a formação de granuloma. É importante salientar que já existem algumas populações do parasita que já são resistentes aos medicamentos usuais. A dieta para o paciente é bastante variável, dependendo do quadro da doença, podendo ser instituída desde uma dieta normal até uma dieta muito leve, com pouco lipídio, porém rica em proteínas de fácil digestão e assimilação.